Eu gostaria de dizer que, a rigor, e ainda recentemente lia Milan Kundera, a gente deve entender que a luta contra o poder, ou o poder absoluto, ou o poder abusivo, envolve também uma luta da memória contra o esquecimento. A gente tem que reavivar, e eu acho que num país de memória curta como o Brasil, o papel que cumpriu o Supremo Tribunal Federal em todo esse período extremamente difícil, às vezes até de maneira quase isolada. Ainda ontem, você, William, recordava aqui o papel do ministro Lewandowski, depois de toda a corte, na crise sanitária. O tribunal determinou até mesmo a regulação do começo da imunização. Havia um colapso em todo esse sistema a partir do Ministério da Saúde. Você mesmo chamou o ministro da Saúde do B, ou coisa do tipo. Isso traduziria o quê? É positivo ou é negativo nesse papel? Quem poderia ter suprido esta ausência? Veja aqui o governador Helder Barbalho. Não faz muito tempo, o Pará bateu as portas do Supremo Tribunal Federal, na DO 25, para resolver o problema da Lei Candir. Mais recentemente, nós tivemos o debate sobre o ICMS, os senhores vão de se lembrar. Houve aquela redução à machadada do ICMS para os combustíveis e produziu-se uma crise federativa. Então, nós precisamos entender que papel devemos julgar, que papel nós devemos, de fato, desempenhar. Não acho, e eu já disse isso até ao presidente do Senado, que os poderes sejam insuscetíveis de reforma. Eu só tenho dito, as reformas precisam ser pensadas em termos globais. Talvez a gente possa discutir sistema de governo, a gente possa discutir as famosas emendas parlamentares, podemos discutir uma série de questões. Eu não nego, por exemplo, inclusive ao presidente Pacheco, o seu papel importantíssimo durante toda essa crise. Solidariedade ao Supremo, solidariedade ao TSE. Há um papel que não se revela, mas que foi desempenhado quase que heroicamente pelo presidente Davi Alcolumbre, quando havia pressão por impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Pediria a ele uma salva de palmas. De fato, isso precisa ser entendido. Tudo isso que muitas pessoas não sabem, William, mas que nós tivemos que travar. E a gente comparece aqui, ontem o Barroso, na sua bela fala, destacou, a gente comparece aqui numa situação muito melhor do que, por exemplo, de nossos outros colegas europeus. Os colegas, por exemplo, que integraram a corte húngara e que depois desapareceu. Nós aparecemos aqui hoje para falar do quê? Para falar de um exemplo de sucesso da Corte do Supremo Tribunal Federal, Corte Suprema, e do TSE, num contexto extremamente difícil. A gente não vem contar uma história de fracasso. Nós contamos a história de uma instituição que soube defender a democracia, até contra impulsos de uma parte significativa da elite. Certamente, muitos aqui defenderam concepções que certamente, se vitoriosas, levariam à derrocada do Supremo Tribunal Federal. Então, é preciso que a gente entenda esse papel e saibamos, de fato, entender todo esse contexto e, claro, estabelecermos os nossos diálogos.